Já dizia as escrituras, quando uma nação é regida por um rei sábio, este rei torna essa nação próspera, mas quando a nação é regida por um rei tolo, este torna a sua nação miserável e leva à ruína e a desgraças. Isso, se você observar bem na história, é bem comprovado. Todos os reinos que tinham ali a capacidade de talvez superar milênios acabaram entrando em ruínas por conta de reis e lideranças extremamente corruptas e, infelizmente, levou o seu reino à desgraça. Nota que você pode observar aí Roma, por exemplo, onde se tornou por um período o império mais poderoso do mundo e simplesmente caiu exatamente por conta de reis que não souberam reinar. Bom, o que eu quero dizer para vocês com isso é que estamos passando por momentos críticos no mundo inteiro. Nosso Brasil está sendo palco aí esse final de ano de 2022 ele está sendo o maior protagonista de todos os tempos, porque esta eleição aqui tende a definir o nosso futuro como nação ou como simplesmente aquela republiqueta de banana, né? Como já foi mencionado aí por alguns políticos, tá? Ou uma mera colônia. Infelizmente a gente tem aquela falsa ilusão de que os Estados Unidos é o país que está ali ao nosso lado, é o nosso aliado. Será que ele realmente é isso? Ou ele é só um país que está com os seus tentáculos aqui incrustado na nossa nação e está nos fazendo reféns e a gente está pensando que estamos aí com o apoio dele? Bom, eu tenho observado muito o que está acontecendo no cenário mundial e eu vejo com uma péssima perspectiva o nosso alinhamento direto aos Estados Unidos e ao globalismo. Sabe por quê? Porque esse mesmo Estados Unidos que aparentemente é democrático já está mostrando há muito tempo as suas garras e onde ele coloca os seus dedos, os seus tentáculos, podemos assim dizer, essas nações caem em ruínas. Note que os Estados Unidos, que se diz um país democrático, acabou criando tretas e muitas com muitos países e nações que acabaram, infelizmente, sucumbindo ao poderio militar dos Estados Unidos. Lógico que temos que considerar que hoje a NATO é um dos grandes problemas que temos na nossa atualidade, que parece ser uma suposta solução para a paz. Não é. Não é, porque nós tivemos o Iraque, o Afeganistão, tivemos outros países, que eu não vou citar todos aqui, que os Estados Unidos simplesmente foi lá, meteu os seus dedos, pitaco, quicou ali os presidentes ou quem liderava ali aquele país e ficou por mais de 10 anos no Iraque e, enfim, acabou que hoje, entre aspas, é um paísinho democrático, mas é um país que na sua democracia nem sequer tem leis que não permite que ele fure poço de petróleo no seu próprio território, mas tem petróleo pra cacete, né? Tem petróleo para dar e para vender, né? E agora está a bola da vez, né? O fantoche, né? Podemos assim dizer. Infelizmente, a bucha de canhão é a Ucrânia. Infelizmente você pode até achar, pô, você tá louco, a Ucrânia está sendo ali massacrada. Sim, mas a Ucrânia foi empurrada a isso. A Ucrânia simplesmente não entrou ali feito, sei lá quem, um Nine da vida falando besteiras e vamos lá, vamos comprar a guerra com a Rússia. Não, a Ucrânia foi empurrada, foi levada a crer que tinha ali de certa forma um apoio da NATO e tudo mais, e acabou que agora que o bicho está pegando mesmo pro lado dela. Lógico que a gente tem ali os Estados Unidos e a NATO por trás mandando munição para que a Ucrânia consiga se segurar o máximo por tempo nessa mas o que isso vai acontecer? Para onde que isso vai levar? Porque quando você tem atrito, né, ocorrendo ali de uma fricção ocorrendo constantemente em algum ponto, isso não vai dar nada que presta. Isso vai levar a uma situação
caótica, e já estamos até ouvindo falar em rumores de arma nuclear, e isso é uma situação extremamente delicada. E se você me perguntar se eu acredito que isso vai iniciar a terceira guerra mundial, eu não acredito que isso ocorrerá por agora, mas o desgaste que vai ocorrer no mundo e as nações e a descrença que isso vai causar vai ser tamanha que pessoas que acreditam nas suas deidades e acredita que seus deuses podem lhe proteger de algumas coisas como essas aí, infelizmente vão ficar decepcionadas, porque é a raça humana que está levando a sua própria espécie ao abismo. Você precisa entender que infelizmente é o próprio ser humano que define as linhas onde ele acaba ultrapassando ou não os limites. É estranho você ouvir isso de alguém que aparentemente não está ali ligado a cunho religioso ou histórico e tudo mais, mas não se engane, tá? Não se engane, porque eu estudo a história há muitos anos, muito antes de ser youtuber, muito antes de ser gamer, e eu tenho pesquisado bastante e tenho observado que existe um erro grotesco muito grande que as pessoas acabam considerando, seja religiosos ou não, considerando somente um lado da moeda. Se você é religioso, independente da sua religião, certamente você entrou na sua religião e foi apresentado os lados positivos da sua religião, mas também, de certa forma, foi advertido para não olhar o outro lado da moeda, certo? Se você não entendeu ou não está entendendo o que eu estou a te dizer, quando você entra numa religião, geralmente a religião te prega o lado bom da vida, da religião em si, mas quando se trata do mal, ela só fala que o mal não presta, mas não permite ou não fala a essência do mal, de como o mal acontece. Esse é que é o grande problema das religiões. Se você me perguntar se eu sou religioso, não, eu não sou religioso, mas ao mesmo tempo eu tenho fé, eu tenho crença e eu tenho fé atuante dentro de mim. Eu tenho meus pontos de visão sobre o mundo, sobre o universo, sobre Deus, o que é Deus, que muitos pensam que é só um nome, Deus é universal. Não, não é bem por aí não. A história prova isso, e eu prefiro ficar com a história do que ficar com qualquer sistema religioso montado por trás dos panos ali, atrás de concílios ali, que definiram o parâmetro para as religiões. Eu prefiro sair dessa ideia e não ficar amarrado, atrelado nisso, porque eu sei muito bem que vamos chegar num momento em que teremos que fazer escolhas, e essas escolhas não será, de certa forma, amparada pelo sistema religioso, tá? Porque, infelizmente, o sistema religioso leva a todos a acreditar numa ideia de que você não vai sofrer, que você não passará nenhum perrengue. Com muito cuidado com isso, porque quando você analisa a história e as escrituras, você vai ver que você passará sim, e não vai ser diferente. Haja visto, se você é cristão, pensa bem, você teve 12 apóstolos aí que tiveram ótimos, digamos que fizeram um grandioso trabalho ali na pregação do evangelho. Como que esses apóstolos acabaram as suas vidas? E note bem que tivemos também profetas. Olha o profeta Isaías, olha outros que aconteceram com eles. Então, se você analisa as escrituras, você viu que aconteceu isso com esses caras que fizeram muito mais do que eu, do que você. Esses caras tiveram um final muito dolorido e doloroso, né? Podemos assim dizer. O que eu e você temos de especial para não acontecer isso conosco? Aí você fala, não, mas nós temos Cristo. Peraí, mas os discípulos tecnicamente tinham Cristo. Cristo morreu, e esses caras pregaram ali e continuaram pregando, mas a maioria deles não tiveram um final legal. E a gente sabe que a última narração basicamente de discípulos ali, o João do Apocalipse, a gente não se sabe como que ele morreu, mas enfim, ele foi mandado para a ilha de Patmos e lá ficou, escreveu o Apocalipse, e dali a gente podemos presumir que ele morreu ou de velhice ou por alguma coisa, né? Algum animal ou algo assim. Mas enfim, o que eu quero te dizer é que estamos num momento extremamente crítico, que precisamos ficar atentos e tomar decisões, por mais que isso vá de encontro, ou vai contra, melhor dizendo, a ideologia de amigos, parentes e até da sua própria religião, tá?
Se você é uma pessoa que defende a sua vida, a sua liberdade, que você quer fazer o que você bem entende com a sua vida, não tem ninguém aqui na sua frente, nessa câmera, exatamente nesse momento, falando que você não deva fazer isso. Muito pelo contrário, qualquer ser humano, eu defendo que esse seja livre e tenha liberdade para fazer ou falar o que quiser, mas também tem que ter responsabilidade. A questão da liberdade de fazer o que quiser não te isenta da responsabilidade, logicamente. Então, por exemplo, eu posso fumar cigarro? Posso, eu não fumo. Eu posso fumar uma droga? Posso, mas eu não uso. Eu posso beber a hora que eu quiser, até inchar o botão? Sim, mas eu não bebo, eu não faço isso. Porque não gosto e segundo que eu acho que tudo tem que ter critérios. Exemplo, eu não fumo, eu não acho legal, mas eu não tenho nada contra quem fuma, mas também dentro do meu recipiente, do meu estúdio ou de qualquer lugar do meu ambiente, eu não permito que ninguém entre fumando. Então, por exemplo, aqui entra fumante, mas não entra o cigarro ali, quem fuma, nada disso. Aqui, por exemplo, entra quem bebe, mas não entra com bebida. Entende qual é a diferença? Então, isso é a responsabilidade de que você precisa ter com os seus atos. Então, o que você faz da sua vida pessoal tem que ficar no seu pessoal, no seu reservado, onde você tem total propriedade de definir critérios e parâmetros, mas quando se trata de sociedade, você tem que entender que a sociedade tem as leis e regras que não podem ser quebradas e não podem ser violadas. Porque quando eu e você começa a querer impor o nosso desejo, o nosso querer em um ambiente da sociedade, acaba que violamos, né, o direito do próximo. Isso não vale somente para mim, para você, para qualquer ser humano da classe trabalhadora, da reles, podemos assim dizer, os plebeus, mas no cenário político é assim que acontece. Então, quando você vê que alguém já está vindo com as ideias que você pode ou não pode fazer, que você tem ou não critérios para seguir, calma aí. Vamos dar uma analisada. Perfeito, tá? Quando alguém fala que eu não posso falar mal de A ou de B, até onde eu posso entender que isso realmente é justo ou que é verdade? Porque se esse alguém ele está fazendo algo por mim ou para mim, eu tenho que entender que se ele errou e me prejudicou, eu tenho que falar, eu tenho que ter a capacidade de falar. Mas se alguém já está me proibindo aqui de falar sobre um erro dele, aí já fica difícil. Aí já parte para o lado da tirania. Então, eu vou falar um pouco com vocês e para vocês depois sobre uma coisa bem curiosa, que eu já mencionei em vídeos anteriores. Não tem como você dissociar história de religião e também do poder monetário. Então, digamos que dinheiro, digamos que história, religião, política, dinheiro, sempre está tudo tão entrelaçado. Não se existe uma sociedade sem a política, sem poder monetário, sem o poder religioso. E é isso que compõe uma democracia, né? Só que aí a questão é que entra muito loucos, né? Que tenta usurpar o poder e já definir parâmetros ali que você deve ou não fazer, linhas que você deve seguir, onde ele não segue. E aí já não existe democracia a partir daí. Já existe uma ditadura disfarçada de democracia. Infelizmente já vivemos isso na pele. Como qualquer influenciador, eu não posso falar o que eu quero, o que eu penso sobre o partido A ou o partido B, sobre candidato A ou candidato B. Tudo bem que, de repente, o candidato B, né, B de Bozo, né, podemos assim dizer, eu poderia falar o que quiser aqui, xingar ele, xingar talvez a mãe dele, chamar ele do que bem quiser. Provavelmente esse vídeo não cairia. Mas o que isso vai me trazer de bom? Nada, porque eu tô atacando um cara que tecnicamente não tá fazendo mal nenhum pra mim. E se você acha que eu tô puxando sardinha aqui, analisa a história, amigo. Vai lá, sai da Rede Globo, sai de qualquer emissora de TV aberta
e começa a pesquisar, procura na internet fontes, vai no Ministério da Agricultura, do Trabalho, de onde você quiser, e você analisa o que realmente está acontecendo e procura informações do mundo, como que o mundo atualmente está, para você ver em qual situação que nós estamos. Então nós somos a bola da vez, mas infelizmente existe uma penumbra, existe uma nuvem obscura tentando levar a entender que nós estamos na pior situação possível. Meus amigos, eu tenho amigos e clientes espalhados mundo afora. Tem amigos que estão nos Estados Unidos e tem situações que eles estão quase que largando tudo para lá para vir de volta para o Brasil. Mas ao mesmo tempo está com medo de a partir de 30 desse mês acontecer aí tivermos uma notícia ruim e o cara de repente aqui vai piorar mais do que já está lá, então fica por aqui mesmo, quer dizer, por lá mesmo. Por quê? Porque tem local nos Estados Unidos que um frango está custando $45. A gente não podemos usar conversões diretas de moedas, visto que o salário de cada país é diferente. Mas imagina você que se a gente pegasse a lógica, né, $45 lá, mas imagina que hoje, aqui no Brasil, você estivesse pagando R$45 em um frango. Olha o absurdo que seria. Isso está acontecendo no mundo. Tem países aí, por exemplo, que já não tem mais combustível, né? A energia está lá em cima, o preço, porque começou essa treta entre a Rússia e Ucrânia, está levando muitos países ao colapso, e o colapso financeiro, e não sabemos exatamente até onde isso vai chegar, ou quanto tempo isso vai durar. Então, eu espero que você entenda, se você está inscrito nesse canal, antes de você comentar alguma coisa, me ofender a minha honra, ou questionar o que eu digo, pesquisa. Se eu errar, eu tenho o maior prazer de pedir desculpa, seja nos comentários ou em vídeo. Mas não tire, digamos que, assim, não tire, digamos que, não se precipite nas suas respostas, nas suas análises, tá? Não tire conclusões precipitadas sobre o que está acontecendo. Analisa primeiro, porque precisamos realmente analisar o que está acontecendo para depois a gente não se arrepender. E geralmente o choro às vezes vem muito tarde. Às vezes aquele velho ditado que diz que não adianta chorar o leite derramado, pode ser que vai acontecer conosco se a gente não souber escolher e não saber lutar pela nossa pátria. Porque se hoje você pode lutar, amanhã ou depois, quando a esquerda tomar o poder desse país, você não vai conseguir. Não vai conseguir lutar, porque a gente vê países aqui do nosso lado que já foi tomado pela esquerda, que eles não conseguem lutar. Quando sai na rua para tentar protestar, vem lá a força do Estado contra ele, vem com repressão total e infelizmente também tem a mídia que está na mão dos caras. Então já não basta o poder do Estado reprimindo o cidadão, ainda tem a mídia controlada pelo Estado, que não sai nenhuma informação de nenhum tipo de movimento ali de protesto contra um governo ditatorial. Então, meus amigos, eu peço que vocês repensem muito bem sobre tudo que está acontecendo, para que amanhã ou depois isso não venha realmente sobre nós, toda essa nuvem negra que está tentando nos cobrir e está aí à porta, tá bom? Eu sou Jonas Santos, eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.